Então, pessoal, boa noite para todo mundo, mais uma vez, Boa bem-vindos, noite. bem-vindas. Que bom que a gente pode se reencontrar para continuar aí esse nosso percurso de formação. Apenas para fazer os nossos habituais combinados, microfones desligados, para não, né, dar microfonia e não interferir muito na aula, tá certo? No momento das intervenções, das perguntas, a gente vai liberando conforme for preciso, e qualquer coisa, a gente tem o chat, vocês podem mandar uma mensagem lá, e a gente vai tentando responder e encaminhar aquilo que for possível, tá bom? Hoje a gente tem a alegria de contar com a ajuda do Padre Antônio José, que é do Clero do Rio de Janeiro, e inclusive tem doutorado em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Padre Antônio, é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e poder oferecer aí aos nossos leigos da Diocese de Araçuaí uma contribuição que a gente sabe ser tão necessária e importante. A aula de hoje, né, correspondendo, então, ao eixo 6 do nosso projeto diocesano de formação, que é o eixo da encarnação da Igreja, povo de Deus, em vista da Páscoa do mundo. A aula de hoje tem como tema a Igreja, corpo de Cristo. Então, eu espero que todo mundo possa aproveitar bem, né, a contribuição do Padre Antônio. E antes de passar a palavra a ele, vamos, obedecendo ao conselho do grande Santo Tomás, pôr-nos de joelhos para fazer boa teologia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre Antônio, fique muito à vontade, bem-vindo, mais uma vez, obrigado, a palavra é sua. Obrigado. Muito bem, irmãos, boa noite, uma alegria poder estar em Minas Gerais hoje, né, com vocês. E, bom, vamos conversar um pouquinho sobre a Igreja, corpo de Cristo. A primeira coisa que eu queria dividir com vocês é uma certeza que deve estar sempre acesa na alma de um cristão, e de modo especial em momentos, em tempos como esses que o nosso mundo está vivendo. Eu tenho certeza que todos nós estamos acompanhando com muita apreensão e com muita angústia esse monte de notícias ruins que a gente tem visto na televisão, na internet, a respeito de guerra no Oriente Médio, já antes a guerra na Ucrânia, e a gente sabe que há guerras em vários outros lugares do mundo, na África, na Ásia, e é muito natural que um bombardeio tão grande de notícias ruins acabe minando o coração das pessoas com desânimo. Mas nós somos cristãos, e um cristão sabe que nós não estamos, apesar de todas as más notícias, numa espécie de naufrágio. Nós não estamos num mundo sem rumo, sem direção. Nós sabemos, nós cremos que existe um Deus que tem um propósito, tem um objetivo, tem um plano perfeito e amoroso para aqueles que ele criou. E esse plano de Deus, ele já está em ação, ele não vai voltar atrás, ele não vai ser frustrado, apesar de todas as más notícias, apesar das feridas, dos machucados que ainda separam os homens e as nações. Existe algo muito mais poderoso trabalhando nesse mundo,
que é o projeto salvador de Deus, o plano salvador de Deus. Esse plano é perfeito, é infalível, e como eu falei, ele já está em curso, portanto, ele não vai ser cancelado por coisa alguma. Esse plano de Deus, ele brotou, ele irrompeu forte, vitorioso na história dos homens, através de Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado. Ali no sepulcro vazio, começou, para não mais voltar atrás, a vitória do plano de Deus para a humanidade, para os homens que tinham sido machucados pelo pecado, mas que agora, através de Jesus, por meio de Jesus, vão sendo reconciliados com Deus e vão começando uma nova história. Nesse plano perfeito de Deus, nesse plano amoroso de Deus, Deus deseja alcançar todos os homens. O alvo de Deus, o horizonte de Deus, é alcançar todos os homens com o amor salvador que Jesus nos trouxe. Mas ao longo da história da salvação, ao longo desse tempo em que o plano de Deus aos pouquinhos foi sendo escrito e aos pouquinhos agora se desenvolve, ao longo de toda a história da salvação, para que o plano de Deus se realize, Deus conta com um povo estratégico. Tudo que Deus faz na terra e toda a história da salvação e todo o plano de Deus para a humanidade passa sempre por meio de um povo que é escolhido por Deus e que tem um lugar estratégico nos planos de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, todo o Antigo Testamento gira em torno de um povo, o povo que era a família de Abraão, o povo de Israel, o povo da antiga aliança, por meio do qual os planos de Deus para a humanidade foram colocados em ação, foram anunciados, foram profetizados. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus conta também com um povo. Agora, não apenas o povo que é a família corporal, a família física de Abraão, mas um povo de gente de toda raça, de toda língua e nação, gente que crê no Salvador, no Messias que o Pai nos deu, Jesus, e que por meio de Jesus se torna esse novo povo de Deus que está em ação no mundo inteiro. Esse novo povo de Deus nós chamamos de igreja. Esse é o povo estratégico de Deus sobre a terra. É com esse povo que Deus conta para mostrar ao mundo que ele tem planos maiores. É com esse povo que Deus conta para anunciar ao mundo a palavra que gera fé nos corações. Deus sempre contou e continua contando com um povo que tem aliança com ele. Aliança significa relacionamento, como um casamento. Um povo que está sendo moldado por ele, está construindo algo com ele. Um povo que é instrumento de Deus para abençoar toda a humanidade. No Antigo Testamento, esse povo era uma nação chamada Israel. No Novo Testamento, na Nova Aliança, esse povo é feito não só de uma nação, mas de gente de todas as nações. Gente que não é parte desse povo por DNA, por nascimento, mas por causa da sua comunhão com Jesus. Quando nós entramos em comunhão com Jesus, quando nós nos envolvemos com Jesus, quando ele nos enche com o seu Espírito Santo, nós somos tornados parte desse povo estratégico de Deus nos seus planos para salvar toda a humanidade, para conduzir a humanidade ao seu reino. Portanto, conhecer a igreja, saber qual é o propósito de Deus para ela, saber quais são os instrumentos que o Senhor Jesus deu a ela para que ela seja um povo forte, um povo alimentado para a sua missão,
é essencial. Porque se nós não compreendemos, primeiro, que nós somos parte desse povo estratégico. Segundo, se não compreendemos o que o Senhor espera de nós. E terceiro, se não compreendemos os meios que Ele dá para que a gente possa cumprir a nossa missão, o Senhor não vai poder contar com a gente para tudo aquilo que o seu plano perfeito, amoroso, deseja realizar. Portanto, hoje conversamos um pouquinho sobre o povo estratégico de Deus na Terra, que é a igreja. Você faz parte, eu faço parte, nós juntos fazemos parte de uma estratégia do amor de Deus para resgatar, para reconciliar, para curar, para salvar a humanidade machucada, ferida de morte pelo pecado, mas que agora pode ser revivida por Jesus, que veio a nós como presente perfeito do Pai. Bom, quando nós damos uma olhadinha na nossa Bíblia, no Novo Testamento, e procuramos entender o que o Novo Testamento, o que a palavra escrita de Deus fala sobre a igreja, algumas coisas pulam logo diante dos olhos da gente. Bom, primeira coisa, na Bíblia, no Novo Testamento, nós não encontramos uma definição, um conceito de igreja. O que é um conceito? Um conceito é uma ideia que resume ao máximo uma coisa que eu quero explicar. O conceito me diz o que uma coisa é da maneira mais simples, naquilo que essa coisa tem de mais essencial, mas também da maneira, como é que eu posso dizer, da maneira mais pobre. Por exemplo, o conceito de ser humano. O conceito de ser humano é animal racional. Me diga qual é o conceito que define o que é um ser humano. Um ser humano é um animal racional. Com esse conceito bem enxugadinho, eu entendo que um ser humano é um animal, portanto, ele tem uma dimensão corporal, ele tem necessidades, como todos os outros animais têm, de alimento, de ar, de luz, de calor e por aí vai. Mas ele tem algo específico dele. Ele é um animal racional, ou seja, ele tem uma dimensão de inteligência. Ele é capaz de não ser dominado, por exemplo, pelas suas necessidades corporais, porque ele pode colocar a sua inteligência em ação e ordenar, organizar essas suas necessidades. Pronto. Isso é um conceito de homem. Isso significa que, com esse conceito, você entende o que é um homem. Todos os homens têm essa característica. Isso é o mais fundamental, mas, ao mesmo tempo, é o mais limitado. Por exemplo, quando você diz que o ser humano é um animal racional, você não tem imediatamente desse conceito o entendimento, por exemplo, de que o ser humano é capaz de edificar uma cultura, é capaz de criar uma sociedade onde ele convive com outros, realizando arte, realizando o direito no relacionamento entre as pessoas. Um monte de coisa importante fica de fora do conceito, porque o conceito pega o que é essencial e se prende àquilo. Na Bíblia, você não encontra um conceito de igreja. Você não vai achar um versículo na Bíblia que diga assim, igreja é, ... Você vai encontrar na Bíblia imagens sobre a igreja. O que significa imagens? Comparações entre a igreja e alguma outra coisa. E essas comparações, talvez elas não sejam tão claras como um conceito. Elas talvez não sejam capazes de espremer tanto aquilo que é essencial como um conceito faz. Mas essas imagens, elas inspiram a gente para perceber muitas faces da igreja. Quando você usa uma imagem, quando você usa uma comparação, quando você usa uma parábola para explicar alguma coisa, aquela imagem, ela mexe com a sua imaginação e ela ajuda você a entender um monte de detalhes
significativos. Por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. Bom, isso não é um conceito, uma definição de igreja. Não estamos falando do templo de pedra. Estamos falando da igreja de outra maneira. Dizer que a igreja é o templo do Espírito Santo não é um conceito que define a igreja, mas me inspira a entender a igreja como a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vive na igreja. E se a igreja é o templo do Espírito Santo, a igreja deve me inspirar veneração, porque todo templo significa que há algo de sagrado ali. A Escritura diz que a igreja é a noiva ou a esposa de Cristo. Isso significa que a igreja é amada por Jesus e que Jesus provê a igreja com tudo aquilo que é necessário para ela. Cada uma dessas imagens, e existem muitas, mostra alguma face bonita da igreja. A imagem que nós estamos hoje tentando compreender é a imagem de corpo de Cristo. De modo especial, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na primeira carta aos Coríntios, várias vezes ele usa essa imagem. A igreja é o corpo de Cristo. Essa imagem coloca em realce algumas coisas muito importantes sobre o que é a igreja, como nós devemos entendê-la e vivê-la. Ainda que não seja um conceito, essa imagem tem uma riqueza muito grande. Então, eu queria dividir com você algumas características do que é a igreja, que essa imagem, corpo de Cristo, mostra para a gente, ensina para a gente. Primeiro de tudo, quando o apóstolo fala que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, ele está falando de uma relação, de um relacionamento tão íntimo, tão estreito entre Jesus e aqueles que são dele, e aqueles que creem nele, e aqueles que receberam o seu Espírito Santo, que nada no mundo poderia romper essa relação ou desfazer esse relacionamento. Uma cabeça e um corpo só podem ser separados um do outro por uma grande violência. E quando você tem uma cabeça separada de um corpo, você já não tem mais um ser vivo. Ora, quando a Escritura diz, por meio de Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo, é claro que a Escritura não está falando de um cadáver, ela está falando de um corpo vivo. Portanto, cabeça e membros estão unidos intimamente, estão de tal maneira relacionados que existe vida passando de uns para os outros. Isso significa que a comunhão, o relacionamento entre Cristo e aqueles que são dele é um dos elementos mais fundamentais para que a gente entenda o que é a igreja. Vou dizer isso de uma outra maneira, não sei se eu vou me fazer entender, espero. A igreja não é, em primeiro lugar, uma organização. A igreja é um organismo. O Papa Francisco, de vez em quando, diz assim, a igreja não é uma ONG. O que é uma ONG? É uma organização. Algumas pessoas vão num cartório, registram um estatuto, dizem que vão se encontrar para fazer tal coisa, dizem que o endereço onde essa organização acontece é na rua tal, dizem que tem um presidente, um diretor disso e daquilo e pronto. E essas pessoas agora criam essa organização e fazem com que ela funcione. O Papa Francisco lembra, a igreja não é uma ONG, não é uma organização assim. A igreja é o organismo de Cristo na terra. Quer dizer que, quando Jesus volta para o Pai na sua ascensão, ele não abandona a terra
e ele não dá por concluída a missão que o trouxe à Terra. Ele permanece na Terra, ele está presente na Terra, ele está trabalhando na Terra. A missão que é dele continua em curso na Terra, e tudo isso acontece por meio do corpo, do organismo dele na Terra, que é a igreja. Ou seja, aqueles que, crendo em Jesus, pelo sacramento do batismo, são cheios do seu Espírito Santo, se tornam um corpo vivo, são alimentados pela vida de Jesus com a Eucaristia, com os demais sacramentos, e têm a mesma missão de Jesus. Isso não é, em primeiro lugar, uma organização. Isso é um organismo vivo, pulsante, poderoso, que está trabalhando, que está se movendo na Terra. Isso é a igreja. As nossas organizações práticas, concretas, que existem a nível mundial, até chegar a um nível bem pertinho da gente na nossa paróquia, as nossas organizações são boas quando elas facilitam o trabalho, a missão do corpo de Cristo na Terra. Quando nós ficamos tão aflitos ou envolvidos ou preocupados em manter as nossas estruturas e organizações, ao ponto de esquecer que nós, juntos e junto com Cristo, somos um organismo que tem uma missão salvadora na Terra, que se alimenta da presença dele. Quando nós ficamos tão presos às nossas organizações que essas coisas importantes ficam em segundo plano, é sinal de que a gente perdeu a rota e a gente tem que refazer o trajeto. A igreja não é, em primeiro lugar, uma organização. Ela é um organismo vivo. Vou usar uma palavra, né? É um organismo sobrenatural. Ou seja, é um corpo que é do tamanho do mundo, alcança o mundo inteiro, porque os seus membros estão no mundo inteiro. Esse corpo atua. Cada um é um membro, cada um age do seu modo, mas esse corpo de Cristo, ele tem uma alma só, que é o seu Espírito Santo. E ele tem uma cabeça só, que é Cristo. É ele quem diz, quem define a missão pela qual nós estamos dando a nossa vida também. Portanto, esse corpo sobrenatural, ele não se limita a uma organização, a papéis, ao contrário, ele tem uma vitalidade que é anterior a tudo isso. E essa vitalidade vem da nossa comunhão com Jesus, da nossa amizade com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus, por meio da Sagrada Escritura, por meio dos sacramentos, por meio do dom maior, que é o dom da caridade, que é o Espírito Santo derramado nos nossos corações. Portanto, quando na Bíblia se diz que a igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia está nos lembrando que a igreja não é comparável, e não vai entendê-la quem fizer essa comparação, a igreja não é comparável com uma organização, com uma ONG humana. A igreja é uma parte estratégica do plano de Deus para alcançar toda a humanidade com o seu amor salvador. A igreja é o corpo de Cristo trabalhando na terra para que o mundo continue tendo esperança, para que o plano de Deus continue em ação, mesmo no meio dos descaminhos da história dos homens. Se a gente perde isso de vista, a gente perdeu o mais importante. Não podemos perder de jeito nenhum. Gente, até aqui, eu estou me fazendo entender, eu estou embolando a cabeça. Alguém que está acordado ainda, chacoalhe a mão para eu dar uma olhadinha assim. Ah, senão eu acho que vocês estão indo para fazer comida na cozinha e já não estão nem mais, né? Bom, segunda coisa importante. Estamos aqui. Beleza. Quando a Escritura diz que a igreja é o corpo de Cristo, significa que esse corpo está submetido a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, ele tem prioridade sobre a igreja. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja não é senhora de Cristo. Portanto, a igreja só pode dispor daquilo que Cristo lhe confiou.
E ela precisa aprender a dispor de tudo que Cristo lhe confiou. E a vida da igreja, a vitalidade da igreja, brota da sua comunhão com Cristo. O que significa isso? Tirando uma conclusãozinha mais prática sobre isso. A igreja cresce a partir de dentro. A igreja se torna aquilo que ela é. A igreja se torna mais forte. A igreja cumpre melhor a sua missão na medida em que, a partir de dentro, ou seja, a partir da sua união com Jesus, ela é vitalizada, ela é capacitada para prosseguir a sua missão. A igreja não cresce a partir de fora. A igreja não cresce por instrumentos de propaganda. A igreja não cresce por pressão social. A igreja não cresce, nenhum desses motivos faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer, do ponto de vista de qualidade, como do ponto de vista de quantidade, é aquilo que brota a partir de dentro dela. E o que brota a partir de dentro da igreja? Tudo aquilo que brota da sua comunhão com Jesus, da sua entrega a Jesus, da sua fidelidade a Jesus, do seu receber de Jesus, do seu ouvir a Jesus. Todo mundo já ouviu o Papa Francisco usar uma expressão que ele gosta muito. Ele diz que ele gosta de uma igreja em saída. Ou seja, ele gosta de uma igreja que vá ao encontro das pessoas. E é claro, Jesus também gosta de uma igreja assim, porque ele foi quem nos ordenou: ide a todos os povos. Só que para que a nossa igreja seja uma igreja em saída, em primeiro lugar, ela tem que ser uma igreja em entrada. Ou seja, a igreja tem que estar continuamente entrando numa comunhão mais profunda com Jesus, para que ela possa sair levando ao mundo aquilo que ela pode e só ela pode oferecer. Caso contrário, a gente correria o risco de querer ser uma igreja em saída e levar ao mundo apenas aquilo que, no fundo, o mundo poderia dar a si mesmo. Algum tipo de apoio humano, algum tipo de, quem sabe, um discurso positivo, mas só. A igreja precisa dar ao mundo algo que o mundo não tem para se dar, que é esperança, que é uma caridade verdadeira, esse amor que Cristo ensina, que se traduz em perdão, em reconciliação. Ora, para que a gente possa levar ao mundo, servir ao mundo o que é próprio da igreja, primeiro nós precisamos receber tudo isso de Cristo. Portanto, quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, tem a prioridade nisso tudo o próprio Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o fundamento constante da igreja. Tudo tem que começar nele, tudo tem que recomeçar nele, tudo tem que voltar para ele. E o que nós temos a oferecer ao mundo não é o nosso melhor não é o bastante, é aquilo que nós recebemos dele. Portanto, uma igreja em saída não significa uma igreja dispersa, uma igreja tão atenta às necessidades do mundo que tenha perdido de vista aquilo que pode oferecer, que é Cristo. Portanto, é preciso sempre voltar ao fundamento da igreja, que é Cristo. O mundo tem necessidades distintas a cada época, mas a resposta de sempre é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa resposta, ela é fecunda para todos os tempos. Basta que nós saibamos ouvi-la cada vez de novo e apresentá-la ao nosso mundo. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, por conta dessa imagem da igreja como corpo de Cristo. Quando se diz que a igreja é o corpo de Cristo, significa que a gente não está dizendo que a igreja é o fantasma de Cristo. Cristo não está no mundo como um fantasma, uma assombração. Cristo não está no mundo como a lembrança de alguém que passou para a história. Cristo está no mundo como alguém presente,
Como é que um ser humano fica presente ao outro? Por meio do seu corpo. Portanto, quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia está dizendo que Jesus está presente nesse mundo. Agora, como ele está presente a esse mundo? Como é possível encontrá-lo nesse mundo? Encontrando, tocando, abraçando o seu corpo, que é a igreja. Isso significa que, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coisa muito esquisita imaginar que a gente pode topar com Jesus, mas não querer a igreja. Eu acho que todo mundo já ouviu alguém dizer isso. Olha, eu até acredito em Jesus, eu gosto muito de Jesus, mas igreja, né? Isso é uma postura muito comum hoje em dia, né? As pessoas querem ter algum tipo de fé, algum tipo de relacionamento com Jesus, mas que se limite a algo muito individualista. É como se o relacionamento da gente com Deus fosse só na vertical. Quando, na verdade, se a igreja é o corpo de Cristo, não dá para separar a cabeça do corpo. Portanto, se você deseja encontrar Jesus, só existe um modo: abrace o corpo dele, que é a igreja. Ame a igreja e ela vai ensinar você a amar Jesus. Ame Jesus e você vai amar sofridamente a igreja, às vezes tão ferida pelos próprios membros dela. Mas não é possível separar Cristo da igreja, portanto, não é possível também encontrá-lo, senão na igreja. O Cristo que as pessoas encontram fora da igreja, prescindindo da igreja, é um Cristo meio fantasmagórico. É a lembrança de alguém bom que passou, é um mestre que ensinou coisas bonitas, é alguém muito sofrido que foi injustiçado pelos homens. Mas o Cristo que você encontra na igreja é o Senhor ressuscitado, que tem vida abundante para alimentar você com a vida dele na Eucaristia. É o Senhor ressuscitado que continua falando a sua palavra de vida cada vez que ela é anunciada ao seu povo. O Cristo que você encontra na igreja é o Cristo imolado na cruz e ressuscitado, o Senhor do céu e da terra, que sustenta todas as coisas com a sua palavra, com o seu perdão, que oferece o seu perdão aos pecadores. Esse Cristo real, vivo, que toca, que cura, que transforma, que ensina, esse Cristo é o Cristo da igreja. E a igreja de Cristo deve ser a igreja na qual as pessoas têm acesso a ele. Nossa tarefa não é dificultar às pessoas que elas encontrem Cristo assim, mas ao contrário, é ajudá-las nas nossas comunidades, na celebração dos sacramentos, na pregação da palavra, a sermos o mais transparentes possível a Jesus, para que as pessoas o encontrem na sua igreja. Agora, Jesus sem igreja, o que sobra é um fantasma, que logo, logo fica embotado, se torna alguém distante. Por outro lado, uma igreja sem Jesus é só um grupo de amigos, ou então uma ideologia no meio de outras, ou então um corpo morto, cheio de estruturas, agendas, cargos a serem compartilhados, mas que não brota, que não gera vida onde está. Bom, quarta e penúltima coisa que eu queria dividir com vocês sobre a igreja corpo de Cristo. Se você der uma olhadinha na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, você vai encontrar um versículo lindo, no qual Paulo fala justamente sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas ele fala de um jeito radical, ele fala de um jeito como que para mostrar para a gente, vocês estão entendendo qual é a dimensão, qual é o nível, a profundidade da união que Jesus ofereceu a vocês? Em 1 Coríntios 12, 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos,
formam um só corpo, assim também é Cristo. Queria chamar a sua atenção, porque a gente às vezes lê os versículos da Bíblia tão corridos que a gente não percebe os detalhes bonitos que estão nas entrelinhas. Paulo poderia ter dito assim: como o corpo é um todo, mesmo tendo muitos membros, e apesar de os membros serem muitos, eles formam um só corpo, assim é a igreja. Ele poderia ter dito assim é a igreja. Mas ele disse, assim é Cristo. É como se Paulo dissesse, olha, não existe mais Cristo sem você que é membro do corpo dele. Se você quer ver Cristo total, o Cristo inteiro, você tem que ver o Cristo, Jesus, que é a cabeça, mas unido ao corpo, ao organismo dele e a todos os membros desse corpo que são a sua igreja. Não existe mais Jesus Cristo sem esse corpo. É como se ele dissesse, quando o Pai do céu olha para o seu Filho eterno, que agora está sentado à direita dele na glória, ressurreto, glorioso, ele olha nos olhos do seu Filho eterno, que se fez homem como nós, e nos olhos dele ele vê cada membro do seu corpo, todos nós, porque nós somos inseparáveis de Cristo. Não é mais possível para o Pai do céu olhar nos olhos do Filho ressuscitado sem ver nos olhos dele cada um dos membros do seu corpo. Assim como quando o Pai do céu olha para você, que é membro do corpo de Cristo, ele vê você dentro de um corpo e vê nesse corpo vivo e perfeito o semblante de Jesus que deu a vida por você. Tal é a nossa união com Jesus, é uma união visceral. Nada no mundo pode nos separar dele, a não ser que nós nos separemos dele. Nós podemos ser membros extirpados do corpo pelo nosso pecado, mas esse não é o propósito do Senhor para nós, né? Portanto, nós somos o corpo dele, não existe mais Cristo sem nós. E aí Paulo diz, portanto, nesse organismo, nesse corpo de Cristo, cada membro deve fazer a sua parte, o seu trabalho, e todos devem trabalhar conjuntamente. Quando Paulo usa a imagem do corpo para falar da igreja, ele está falando ao mesmo tempo de unidade e diferenças. Uma unidade que não é uniformidade e diferenças que não são um conflito. Na igreja, o corpo de Cristo, de uma maneira linda, misteriosa, algo que é muito difícil aos seres humanos, em qualquer escala, acontece. Unidade e diversidade trabalham juntas, de tal maneira que você tem uma única igreja, uma una igreja, mas ela não é uniforme. Existem dons diferentes, existem tarefas diferentes, existem lugares diferentes para cada membro nesse corpo. E, por outro lado, essa diferença, essa multiplicidade de dons, de ministérios, não faz com que a igreja se rompa. Ao contrário, existe uma comunhão, existe um trabalho conjunto que faz com que aquilo que a igreja realiza tenha um potencial incrível de fazer o bem sobre a humanidade. Quando Paulo usa a expressão igreja é corpo de Cristo, ele está falando de unidade e diversidade. Essas duas coisas não trabalham uma contra a outra, mas é o mesmo Espírito Santo que nos faz um só corpo e nos faz, ao mesmo tempo, membros diferentes desse corpo. Significa que o Espírito Santo tece essas duas realidades de maneira equilibrada. E aí temos um desafio nas nossas comunidades, um desafio nas nossas dioceses, paróquias. Um organismo, ele trabalha em conjunto. Veja,
Os órgãos do meu corpo, eles não só trabalham ao mesmo tempo, mas eles trabalham em conjunto. É diferente. Eu poderia ter cada membro trabalhando ao mesmo tempo que o outro, mas não em conjunto. Então eu estaria aqui, quem sabe, me debatendo com alguma convulsão. Agora, como todos os membros do meu corpo não só trabalham ao mesmo tempo, mas eles trabalham juntos, eu estou aqui com o meu corpo equilibrado, eu tenho uma unidade que faz com que a minha mente funcione, que o meu coração funcione, que eu consiga me comunicar com vocês. No corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos um grande desafio, que é fazer com que os nossos trabalhos não só aconteçam ao mesmo tempo, mas eles aconteçam conjuntamente. E existe uma diferença entre uma coisa e outra. Numa paróquia, é a minha realidade aqui. E a minha realidade aqui, o meu povo é muito bom. Então, eles ainda fazem muito milagre. Mas numa paróquia, eu posso ter vários grupos, eu posso ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, mas não trabalhando conjuntamente, como um organismo. E aí, a evangelização vai dar frutos? É possível, mas vão ser frutos limitados. Vão ser frutos meio desconjuntados. Quando eu tenho numa comunidade, numa paróquia, membros pastorais, grupos, pessoas, trabalhando não só ao mesmo tempo, mas conjuntamente, colocando os seus dons a serviço uns dos outros, trabalhando juntos com o mesmo alvo, o poder de evangelização que essa comunidade, que essa paróquia tem, vai lá em cima. Porque vai estar agindo como um corpo. Não vai ser uma montoeira de gente trabalhando ao mesmo tempo. Vai ser um organismo funcionando de maneira conjunta e equilibrada. Me parece que em muitas comunidades esse é um grande desafio, porque a tendência da gente é que todo mundo tenha muito pique, muito fôlego para trabalhar, mas trabalhar em conjunto, como é difícil. Como é difícil, por exemplo, a gente, durante um determinado tempo, eleger um alvo, um objetivo, e todos esquecerem um pouquinho das suas particularidades e trabalharem juntos em função daquele alvo. Ou como é difícil, às vezes, a gente entender que as pessoas que vêm até as nossas igrejas buscando Jesus, elas não vão entrar nos nossos compartimentos, elas têm que ser acolhidas por inteiro. Então, talvez, para que eu possa acolher uma pessoa por inteiro, vão ter que entrar em ação conjuntamente o agente da pastoral da saúde e o agente da pastoral da família. E juntos eles vão dar apoio, vão dar auxílio à necessidade daquela pessoa naquele momento que ela está vivendo. Exemplo. Mas me parece que quando a gente dá uma olhadinha nas Sagradas Escrituras e tenta aprofundar o que essa imagem da igreja como corpo de Cristo pode significar para inspirar a nossa vida concreta nas nossas comunidades, a gente vai descobrir um monte de dicas importantes que talvez ajudem a gente a organizar melhor as nossas estruturas, né, as nossas organizações, para que elas cumpram a missão do organismo de Cristo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Para terminar, porque senão ninguém aguenta mais, né? Quando a gente fala de igreja como corpo de Cristo, a gente falou isso antes, né? A gente fala da nossa comunhão com Ele, o que a gente pode ter de vida na igreja e o que a gente pode oferecer como igreja ao mundo é o que a gente recebe de Cristo. Então, a nossa comunhão com Cristo gera uma nova comunhão entre nós. E me parece que buscar esse equilíbrio, né, é algo que a gente pode tentar sempre fazer um pouquinho melhor, né? A gente corre o risco de tentar resolver ou viver a nossa vida em comunidade, às vezes com muito boa vontade, mas numa dimensão meramente humana.
Não, vamos tentar, vamos fazer junto, porque se a gente explodir, aí vai ficar pior. Não, vamos fingir que a gente não viu ali o que o fulano falou e tal. Bom, essas coisas às vezes são necessárias para vencer conflitos assim imediatos, mas esses expedientes humanos sozinhos, eles não geram, eles não criam a comunhão a qual nós somos chamados entre nós. Existe um nível de comunhão entre cristãos que deve ser o nível do perdão, o nível da aceitação mútua, o nível em que a gente se esquece da gente para poder colocar o outro à frente. E esse nível de comunhão, ele é fruto da nossa comunhão, do nosso empenho de comunhão pessoal com Jesus Cristo. Quando nós vivemos melhor, por exemplo, a nossa vida eucarística, certamente isso vai ter repercussão na nossa vida de comunidade, por exemplo, na nossa paróquia. Se a gente entende que quando a gente recebe o mesmo Cristo, a mesma Eucaristia, a gente está sendo alimentado pela mesma pessoa e a gente está sendo alimentado das mesmas coisas, de repente, o nosso olhar de uns para os outros começa a mudar. Quando a gente começa a buscar Cristo na oração e colocar diante de Cristo, né, o nosso ministério, o nosso serviço, as pessoas com quem a gente serve, e passar um pente fino nos nossos relacionamentos, porque como é que a gente pode sinalizar para o mundo o plano de Deus de reconciliar todos os homens, se entre a gente não vive reconciliado? Se a gente se coloca diante do Senhor em oração como servo que precisa ser corrigido pelo seu Senhor, certo tipo de antipatias, de limitações humanas, elas vão sendo domadas não só por uma boa vizinhança, mas por obediência a Jesus. E aí a gente começa a ficar muito mais sob controle do Espírito Santo. A gente começa a colocar muito mais sob controle o orgulho da gente. Caso contrário, todo o tempo a gente vai estar se arranhando, porque a gente esqueceu de perceber que, no fundo, os nossos relacionamentos entre nós têm que ser, e acabam sendo, reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Se o meu relacionamento com o Senhor é truncado, se o meu relacionamento com Ele é praticamente o relacionamento de um funcionário de uma organização, é claro que o meu relacionamento com os meus irmãos não vai ser suficiente para enfrentar as crises que sempre acontecem numa vida de comunidade. Se o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de aliança, de submissão, eu estou submetido a Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, os meus gostos, as minhas razões não podem falar mais alto do que o mandamento dele. Se o meu relacionamento com o Senhor está adequado e está sendo alimentado, o meu relacionamento com as pessoas vai ser o reflexo disso. Então, a minha paróquia, o meu grupo de trabalho, não vai ser um grupinho de colegas, de amigos, de chapas. Vai ser algo muito maior. Porque quando a nossa igreja é só um clubinho de chapas, gente, não funciona como igreja. Funciona de mil maneiras, mas como igreja, não. Igreja é muito mais do que isso. E tem que ser muito mais do que isso. É corpo de Cristo. Portanto, é o organismo de Jesus vivo, pelo qual ele se faz presente nesse mundo, através do qual ele abraça esse mundo, através do qual as pessoas nesse mundo podem encontrá-lo e abraçá-lo. E não como um fantasma, mas como alguém real que faz a diferença na vida delas. Quando as nossas paróquias, as nossas dioceses forem mais esse corpo de Cristo na Terra e menos uma organização nervosa, talvez a gente vá acertar mais. E eu acredito piamente que até as nossas necessidades organizativas, inclusive até a grana que tem que entrar para as coisas ficarem pagas no final do mês, tudo isso vai ficar melhor. Porque quando a gente cumpre a missão que o Senhor nos confiou, não falta nada do que é necessário. Quando a gente fica assustado com as coisas que não são as mais importantes, ainda que sejam urgentes, e a gente perde o foco, o alvo da nossa missão, a gente acaba sendo engolido pelas urgências. Então, sejamos o que Jesus sonhou para nós. Sejamos o povo estratégico de Deus
nesse lugar da terra onde ele nos pôs, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo Jesus amando, agindo, andando nesse mundo. E as nossas necessidades organizativas e tal, elas vão andar para frente. Não vai ser necessário ficar com medo ou preocupado exageradamente com elas. O corpo de Cristo estando vivo, saudável, atuante, todo o resto vai caminhar bem. Mas o importante é que tudo nós recebamos dele. Ele é o fundamento, todo o tempo. Ele é aquele para quem a gente deve voltar, para que possa depois sair. Ele tem a vida do corpo, ele sopra a vida nesse corpo quando nós temos comunhão com ele, nos sacramentos, na palavra, e ele nos torna pessoas espiritualmente saudáveis, maduras, capacitadas para juntos, como membros de um corpo, trabalharmos por esse mundo que está sonhado no coração do Pai e que o Pai, aos pouquinhos, vai realizando. Não importa o que a gente vê na TV, na internet, Deus está trabalhando aqui na Terra, viu? E está trabalhando de uma maneira linda. E ele resolveu, escolheu trabalhar por meio desse povo, que hoje eu estou vendo aqui na minha frente, né? Em Araçuaí, em Minas Gerais. Esse povo é o povo estratégico de Deus. A gente faz parte disso. Viva dessa maneira, de maneira sábia, de maneira inteligente, o chamado que o Senhor tem para nós. E eu tenho certeza que vai funcionar. O Evangelho de Jesus sempre funciona em qualquer lugar da Terra, em qualquer época, contanto que a gente use. É um remédio que não perde a validade. Usou do jeito que tem que ser, ele funciona, ele cura, ele salva. Então, vamos em frente, mas vivendo, agindo como um corpo que está em comunhão com o seu Senhor. Gente, vou parar por aqui, senão ninguém aguenta. Não sei se era isso, eu sei lá, né? Mas aí, talvez aí com perguntas a gente possa explicar alguma coisa que ficou de fora. Que beleza. Muito obrigado, Padre Antônio. Como o senhor disse, Deus está mesmo agindo aqui na Terra. Então, obrigado por ser instrumento dele para nós esta noite. O pessoal está aí, né, levantando os aplausos, que de fato foi uma contribuição magistral para o nosso percurso formativo. Não, é porque chegou a comida na mesa, tá todo mundo aplaudindo a janta. Aqui no nosso chat, a Viviane fez a seguinte pergunta, padre. Olha, aproveitando o tema, teria como o senhor falar sobre o evangelho do domingo passado, fazendo aí um link do tema de hoje com o evangelho do domingo passado? Olha, aqui, a liturgia do domingo passado é uma daquelas que deixa os padres angustiados para fazer a pregação. Porque a parábola que Jesus contou, ela tem muito significado no contexto do que era vivido no primeiro século, que não é mais o contexto do que a gente está vivendo hoje, certo? Então, o que havia no tempo de Jesus? Como a gente falou, Deus conta com um povo estratégico. Os judeus tinham clareza de que o povo estratégico nos planos de Deus, qual era? Eram eles. Ponto. A salvação dos povos vai vir por meio de nós. Como vai ser, eles não queriam nem saber. Mas eles sabiam que ia ser. O que os judeus imaginavam? As outras nações que não têm aliança com Deus, que não conhecem o Deus único, são nações idólatras, elas estão entregues às suas próprias loucuras. Portanto, Israel era o povo, e como São Paulo diz na carta aos Efésios, as outras nações eram não povo, ponto. Como é que isso se resolve? Israel não sabia e não estava preocupado em saber. O problema é que no plano estratégico de Deus, Israel deveria levar todas as nações a conhecer o Deus único, o Deus que fez todas as coisas. Levar as nações a acolherem ao Deus que era o Deus de Israel e que é o Deus de todo mundo. Só que o povo de Israel não tinha mais isso em vista e, ao contrário, se via com uma certa superioridade diante dos outros povos. Bom, de repente o plano de Deus chega no momento auge.
Agora é a hora do plano original de Deus, através de um povo estratégico, alcançar todas as nações do mundo com o seu amor que vai curar a ferida do pecado no coração dos homens. Chegou o Salvador, o Messias. O que Israel faz? Não consegue enxergar que é o Messias. Rejeita o Messias. Não aceita mais o seu lugar de povo estratégico. Então, o que Jesus diz a eles? O reino vai ser tirado das mãos de vocês e vai ser dado a outros. Existem convidados de todas as nações, de todos os povos. Os convidados são aqueles que se abrem ao chamado de Deus. Vocês não se abriram mais, vocês não ouvem mais o chamado de Deus, vocês estão rejeitando o Messias. Então, Deus vai contar com gente de todo o povo, de toda língua, de toda raça e nação. Esses vão ser aqueles que vão ouvir o chamado e acolher, e através desses, o reino de Deus vai ser colocado em ação no mundo inteiro. Isso para Israel, para você, os israelitas que ouviam isso no tempo de Jesus, eles entendiam o que Jesus estava falando. E soava mal demais. É a mesma coisa que dizerem para a gente, olha, lamento, Deus não conta mais com vocês, combinado? Imagina. Isso criou uma crise neles. Bom, era a última maneira que Jesus tinha de tentar acordá-los. E ainda assim, eles não acolheram e levaram Jesus à cruz. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, se você der uma olhadinha lá no discurso de São Pedro, né, na pregação de São Pedro no dia de Pentecostes, São Pedro vai dizer, olha, esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês rejeitaram, que é o Messias, ele ressuscitou, ele está vivo, então continua de pé o chamado de Deus para vocês. E aí, vão querer ou não vão? E Israel, na sua grande maioria, continuou rejeitando. O que os apóstolos começam, então, a fazer, de modo especial a partir de Paulo? Começam a anunciar Jesus para as nações do mundo. Ou seja, o convite começa a ser feito nas encruzilhadas das ruas e das praças, e gente de todo lugar, gente boa, gente ruim, começa a aceitar o convite de Deus, e essa gente se torna um novo povo estratégico de Deus. Bom, tudo isso, para quem ouviu Jesus fazer essa parábola há 2 anos atrás, estava na cara. Agora, para o nosso povo que vai domingo à igreja, como é que tu fala um negócio desse? Né? Você tem que puxar coisa aí que o povo não faz nem ideia. Né? Então, é compreensível, não é a melhor coisa do mundo, mas é compreensível que os padres vão... Olha, que também é uma coisa que está na leitura. Né? Teve gente que, na hora que recebeu o convite, disse que não podia ir porque tinha trabalho, porque tinha comprado boi, porque tinha casamento. Está vendo? Deus convida a gente e às vezes a gente não ouve o que é importante porque a gente está envolvido com as coisas urgentes que roubam o nosso coração. Amém, é verdade, também é isso. Pode falar isso. Mas não era o objetivo de hoje. Então, é um daqueles domingos que o padre tem vontade de dar com a cabeça na parede, porque para ele explicar exatamente o que aquelas palavras significam no contexto do evangelho, ele tem que fazer uma volta com o povo muito comprida, né? E ajudar o nosso povo a entender coisas da Bíblia, aí puxando a orelha do povo. Que o nosso povo não entende porque não lê a Bíblia. De repente, se eu tivesse... agora eu vou fazer que nem Jesus fez com os judeus. Se de repente, se eu tivesse numa igreja protestante, onde o pessoal, daquele jeito meio tapado deles, mas do povo lê a Bíblia, conhece, já leu a Bíblia toda, se eu tentasse explicar esse negócio, talvez os caras entendessem. Porque de tanto ler a Bíblia, aquelas ideias, o modo como o pensamento era 2000 anos atrás, o cara começa a ter um pouco de noção daquilo. Mas o nosso povo, que não sabe nem achar onde é que está o Novo Testamento, o Antigo Testamento, meu filho, que sofrimento. Então, basicamente é isso. Né? Jesus estava dando um sacode no povo estratégico de Deus, que ia ficar para trás, porque estava rejeitando a ele. E aí? Né? Deus vai interromper os seus planos porque Israel não está aceitando? Não. Deus vai chamar outros. Né? E por isso a gente está aqui hoje, viu? Porque nós não somos judeus. Então, isso significa que nós somos gentios. Então, nós somos aquela turma nas praças e nas encruzilhadas que foi chamada né, para o casamento, né, porque estava de bobeira. Né? E nós acolhemos Jesus, então entramos nas bênçãos que Jesus traz para a humanidade. Mas, na parábola, nós somos o pessoal que foi chamado depois, viu? O pessoal que estava na rua de bobeira. Né?
Não sei se me fiz entender. Maravilha. O pessoal de Itaipé aqui está confirmando, padre, que é catequista de Crisma e está falando sempre sobre a falta de conhecimento da Bíblia dos cristãos católicos. Pois é. Como o senhor mencionou aí. Continua falando. Não sei se resolve, mas continua falando. A tarefa da gente é falar, né? E falar agora, ajudar também as pessoas, né? Porque enfrentar a Bíblia, vamos dizer assim, é um desafio muito grande, né? Não é uma coisa simples, não é uma leitura como os nossos irmãos evangélicos que fazem a Bíblia só pela Bíblia. Você tem que ter um pouquinho de ajuda para entrar na Bíblia com um olhar católico, né? Com um olhar que vê o horizonte no qual a Bíblia foi escrita, no qual ela é transmitida ao longo dos séculos, que é o horizonte da igreja. Isso demanda um pouquinho de esforço. Então, as nossas comunidades, elas precisam ter, cada uma do seu jeito, naquilo que é possível, mas elas precisam ter tanto aqueles momentos, constantemente, momentos em que as pessoas que estão fora são convidadas para vir para dentro, momentos de evangelização, vai para a rua, como tem que ter momentos de aprofundamento para quem já entrou, né? Então, dá uma catequese para adultos, uma introduçãozinha à leitura da Bíblia, uma história da salvação, conta para as pessoas como é que é a história da Bíblia, porque tem gente que acha que Noé, Moisés e Davi jogaram bola na escola, né? Então, às vezes, você contando como é que é a história da salvação, você, então é assim, pois é. Então, esses ambientes para acompanhar as pessoas em cada etapa do caminho cristão que elas estão fazendo, cada comunidade paroquial devia tentar lutar para criar isso, né? Eu sei que várias tentam, algumas conseguem criar até coisas muito legais, mas é um desafio tanto, não tem dúvida. E esse diferencial, acho que também é muito importante para todos nós, né? Não basta ler a Bíblia simplesmente, né? Como o padre disse, a Bíblia pela Bíblia, né? Ou no pé da letra, como a gente diz. A leitura católica da Bíblia demanda, né, uma hermenêutica, demanda um estilo muito próprio, né? Se nós quisermos, de fato, aprofundar o conhecimento da Escritura no seu contexto, naquilo que, de fato, ela significa, né? E deve ser, como deve ser aplicada na nossa vida concreta, né? Uhum. Esse diferencial é importante mesmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha se quiser falar, ou a Dulce levantou. E se alguém tiver com vergonha de falar, pode colocar lá no chat que a gente lê a pergunta aqui no grupo. Dulce, pode falar. Assim, não é nenhuma pergunta, não. É só uma colocação e, assim, às vezes é até não sei se é uma angústia, uma coisa assim. Quando o senhor fala sobre a igreja, né, que nós somos membros, e essa igreja, ela precisa estar nessa unidade, né? Não dá para caminhar cada membro separado do outro, cada um fazendo do seu jeito. Só que, infelizmente, nós sabemos que isso, para nós, é um desafio muito grande mesmo. Eu acho que, eu não sei, eu vejo uma coisa assim, que está longe ainda de nossa realidade paroquial, porque essa pastoral de conjunto, né, essa unidade, não tem articulação, existe muito ciúme, muita inveja, né, muita competição, né, e a gente sente essa dificuldade, por mais que às vezes tenta, né, fazer uma coisa assim, mais com a participação das pastorais juntas, existe essa dificuldade. Na Semana da Família, aqui na nossa paróquia, teve essa tentativa, vamos dizer assim, de colocar a pastoral da família, né, mais assim, centralizada, onde pudesse ser feito um trabalho unindo todas as pastorais, todos os grupos ali juntos. Mas, assim, a gente viu que existe uma dificuldade muito grande
é muita concorrência, é muita inveja, muita, sabe? Então, eu acho que é uma realidade para nós muito longe. Eu queria até saber se existe alguma paróquia da nossa diocese que trabalha dessa forma, né? Porque eu acho, aqui em Medina, o trem não encaixa, não. Olha, fica tranquila que no Rio também não. Mas, Dulce, olha só, você falou uma coisa que eu queria voltar. Eu repito, eu não sei se eu vou me fazer entender, mas isso, para mim, é a chave do negócio, né? Você falou de ciúme, você falou de inveja, você falou de competição. Nenhuma dessas coisas se resolve com um plano de pastoral, nem com uma estrutura paroquial, nem com um planejamento, uma agenda planejada. Sabe por quê? Porque essas coisas não são coisas organizativas. Essas coisas são o retrato do campo de batalha que existe dentro de cada um de nós. E uma comunidade cristã não é só uma organização que tem que funcionar. Uma paróquia não é uma organização que tem que funcionar. E toda vez que a gente se resume a isso, e aí eu vou dizer para você, como padre, eu entendo dessa maneira, né? Muitas vezes parece que é isso que o bispo espera do padre, ou que o padre imagina que o bispo espera dele. Parece que muitas vezes é isso que o povo imagina que o padre espera deles. Que a nossa paróquia funcione. A nossa paróquia, para ela ser uma comunidade cristã, ela não tem que funcionar. Ela tem que ser uma comunidade real, de gente que está aprendendo a quebrar dentro de si mesmo o orgulho, o homem velho, as raízes de pecado que Jesus veio para vencer em nós e que sem ele a gente não consegue mover nenhum dedo. Entre a gente mesmo, elas crescem e nos sufocam. Então, enquanto a gente tratar as nossas comunidades paroquiais como repartições, onde a gente vai para realizar trabalhos, a gente pode ter as melhores intenções do mundo e nenhuma organização vai ser suficiente, porque a gente vai ter perdido de vista o alvo, o desafio da gente. O desafio que eu tenho na minha comunidade como pároco é descer ali na minha igreja para me encontrar com os meus irmãos das pastorais e, estando com eles, tendo que ser aquilo que a igreja me pede que eu seja, que é pastor deles, ao mesmo tempo morrer para mim mesmo, para não manipulá-los, para não engoli-los com a minha vaidade, para dar atenção e espaço para que eles possam exercer os dons deles. Nenhuma organização, o bispo não vai resolver isso para mim. Isso é um trabalho no qual quem está lutando sou eu. E se eu não luto nisso, ninguém vai resolver isso. E a mesma coisa eu tenho que contar que está acontecendo com cada um deles que sentam lá para conversar comigo. Então, na verdade, eu acho que um grande problema é que nós temos tentado ser estruturas, organizações, empreendimentos religiosos de sucesso e não conseguimos quase nada com isso e não tentamos ser com a mesma intensidade cristãos que estão comprometidos em se deixar, eu vou usar uma palavra dura, tá? Se deixar desmascarar pela vida em comunidade, para que o Espírito Santo possa nos quebrar e nós juntos aprendamos a viver em humildade, como diz Paulo na carta aos Filipenses, considerando os outros mais importantes que nós mesmos, não fazendo nada só em benefício próprio e por aí vai. Então, aí a gente volta na questão da igreja como corpo de Cristo. Se for só uma organização, é uma organização tão medonha como qualquer outra organização humana, cheia de políticas, sobe, quem desce, cheia de como é que a gente pode dizer, de interesses particulares. Quando a gente compreende que a igreja é o corpo de Cristo e a gente se porta nela desse modo, a gente não faz o trabalho de todo mundo, mas a gente começa a fazer melhor o da gente. E aí a gente ajuda naquilo que a gente pode, que é a nossa parte. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que não deve ter nada mais frustrante, por exemplo, para um padre que não perdeu o ideal dele, do que perceber que ele está tendo que gerenciar funções numa repartição e não dar a vida para fazer um caminho como cristão,
ajudando outras pessoas a serem melhores cristãs também. Eu acho que isso deve ser a morte de qualquer padre. Nessa hora, o padre morre e nasce o funcionário da igreja, que a gente sabe que é um ser triste, né? Então, não esquece disso não se espanta com nada do que você vir, não desanime com nada, mas tem esse realismo cristão tranquilo de quem sabe que egoísmo, orgulho, vaidade, interesses próprios, nenhum projeto, nenhum plano, o melhor do mundo, vai ser capaz de resolver. Essas coisas, o tempo inteiro, elas estão em jogo, porque existe um campo de batalha dentro de cada um de nós, em que, no fundo, o que está brigando é isso. E uma paróquia é uma comunidade de cristãos em que todos estão lidando com isso. Se forem cristãos conscientes, e aí o padre, que é o pastor dessas pessoas, pode de vez em quando dizer, irmãos, vamos nos examinar diante do Senhor e vamos pedir que ele revele para cada um de nós por que a gente não está conseguindo fazer um trabalho, por exemplo, em comum. O que há de vaidade em cada um de nós que precisa ser quebrado? Se numa comunidade houver abertura de corações para que haja confiança ao ponto de se chegar a uma conversa dessa, isso aí é uma comunidade cristã. Isso aí vai dar fruto em algum momento. Caso contrário, a gente ainda a gente está tentando, sabe, ser igreja, mas está lá ainda sendo ONG. Então, eu acho que esse daí é o nosso maior desafio. Né? Não sei se eu me fiz entender. Para dizer, a minha angústia é a mesma que a sua, mas, na verdade, é porque às vezes a gente está tentando acertar o prego e mira no prego e acerta no dedo, né? Maravilha. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Só levantar a mãozinha, abrir o microfone ou então digitar lá no chat. Enquanto o pessoal vai criando coragem, Padre Antônio, aqui no chat tem um pessoal perguntando se o senhor tem Instagram ou redes sociais. Inclusive tem eu acho o Antônio Marcos disse que já o conhecia, inclusive, das redes sociais. Né? O mundo é pequeno, né? Para internet. Olha, eu tenho um Instagram que deixa eu ver aqui, porque eu não uso, Antônio José PE. Antônio Giuseppe, né? O PE de padre no final, Antônio Giuseppe. E a paróquia tem tem as redes sociais da paróquia, que é onde a gente faz tudo, que é Fátima RTS. Fátima RTS, de Rainha de Todos os Santos, que é o nome do bairro aqui. E aí tem as coisinhas da nossa paróquia. Maravilha. Procura lá, pessoal, para seguir o padre, acompanhar aí o labor pastoral dele, continuar se enriquecendo com o ministério do Padre Antônio. Eloy, estava mesmo sentindo falta de você. Pode falar, Eloy. Deixa eu ver aqui, tem um probleminha aqui. Internet aqui. Mas nós estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu fiz só uma pequena colocação que eu gostaria de fazer também. Qual a importância de sermos membros da igreja? Fazer parte da igreja nos ajuda a ativamente ser melhor e nos ajuda a aumentar nossa importância positiva na vida das outras pessoas. Na igreja somos ensinados a aplicar princípios e valores e também aprendemos com os outros, com as outras pessoas. Então, essa foi uma colocação que eu fiz aqui que eu entendi. Não sei se está dentro do contexto, mas eu entendi desse jeito. Está dentro, com certeza. A igreja tem que ser um lugar em que a gente trabalhe, em primeiro lugar, para a gente mudar. Né? Senão, a gente quer mudar os outros, quer mudar o mundo, e não é assim que funciona, né? Sim.
Gente, queria só sugerir para vocês, porque senão eu esqueço, e já estamos acabando, né? Porque, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Quem quiser depois dar uma olhadinha no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 787 até 795, se fala da Igreja como corpo de Cristo, tá bom? Então, são pouquinhos parágrafos, 787 a 795, em que você vai ver essas características que a gente percebe que são características vitais da igreja, que são apontadas no Novo Testamento por meio dessa imagem que é usada por Paulo da igreja como corpo de Cristo. Bom? Maravilha. Maria Dalva está com a mãozinha levantada também. Maria Dalva. Acho que colocou lá no chat, né? Ótimo. Ela comenta aqui, padre, que vaidade é a palavra mesmo. Nem todos entenderam o chamado ainda. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: vaidade, orgulho, inveja, não pode esquecer dela, soberba, prepotência, essas coisas todas são raízes ocultas, na maioria das vezes, ocultas no coração de todos nós. E aí, se algum de nós recebe do Senhor a graça de, em algum momento, perceber e aí dar o nome aos bois da vaidade que sente, do orgulho que sente, da inveja que sente, se você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, reconhecer, caramba, o que eu estou fazendo está cheio de inveja, ou o que eu estou falando está cheio de vaidade, levante suas mãos para o céu e diga obrigado, Senhor, porque o Senhor está me ajudando a ver algo que possivelmente me escravizava e eu não via. E agora, vendo, com o teu Espírito Santo, eu posso vencer essa coisa. Porque, irmãos, na verdade, essas coisas todas estão dentro da gente. A gente, às vezes, dá outro nome para elas e tal. A gente diz que, ao invés de dizer que a gente está com inveja, a gente diz que está indignado com o outro. Não é inveja mesmo, eu queria estar no lugar dele e tal. A gente dá uns nomes bonitos. Quando o Espírito Santo deixa a gente ver essas coisas, que existem também dentro da gente, e a gente é capaz de começar a trabalhá-las, essa é a hora da graça. Essa é a hora. Talvez muitas pessoas não queiram olhar para dentro para não ter que ver essas coisas, porque é muito duro também lidar com elas. Então, talvez a gente viva num mundo em que as pessoas estão muito para fora, né? O tempo inteiro agitadas com o que está acontecendo fora e poucas vezes dão uma paradinha para olhar para dentro. Se a gente fizer mais isso, entrar em contato mais com a gente mesmo, a gente começa a ver o que tem aqui, começa a dar nome aos bois e começa a fazer esse trabalhinho de, com a ajuda do Espírito Santo, não ser escravizado por essas coisas. Mas esse trabalho, ele é de todos. Agora, cristãos, pelo Espírito Santo de Deus, têm a graça necessária para vencer esse combate. Então, estamos numa posição muito privilegiada, muito abençoada. Então, vamos vivê-la, né? Mas a gente não fala muito dessas coisas em igreja, né, em comunidade. A gente fala de agenda, a gente fala de tem que fazer, tem que, né? De vez em quando as nossas conversas talvez tenham que ir um pouquinho mais nessa linha, né? De a gente se ajudar a mergulhar um pouquinho mais dentro, perscrutar a palavra de Deus, deixar que ela, como diz a Bíblia, fustigue o coração da gente, né? Então, tem que haver espaço para esses momentos na nossa vida de comunidade também, né? Maravilha. Padre Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, sua participação na nossa escola. A gente fica mesmo muito agradecido pelo senhor ter acolhido o nosso convite, né? Agradecemos também ao Padre Carlos por ter mediado aí o contato e o convite, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Que Deus continue abençoando
o seu ministério e a sua vida. Eu que agradeço a paciência de vocês. Desculpem se não era isso, eu não vi as outras aulas, então eu não sei se... Eu não quis falar muito senão a gente viaja na maionese, né? Mas quem sabe se ajudar, talvez, a perceber algumas coisinhas de um jeito diferente, seja na escritura, seja na vida diária da gente em comunidade, acho que já valeu. Então, agradeço a paciência e o convite de vocês, tá bom? Qualquer coisa, tamo junto, tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também a vocês pela participação. Olha, no mês de novembro, no nosso cronograma, estava previsto o encontro presencial nas regiões, mas a equipe de coordenação, né, acolheu aí a sugestão que o Eloy apresentou em nome do grupo, vindo lá do nosso encontro presencial de setembro, para pensar um encontro de conclusão da escola presencial, né? Então, nós vamos organizar, junto ao Centro Diocesano, a melhor data e o melhor formato desse encontro presencial, para a gente concluir, né, a caminhada deste ano. Qualquer novidade, qualquer notícia a esse respeito, nós vamos colocar lá no grupo do Zap, tá bom? E para que todo mundo fique informado, possa se agendar, né, para participar presencialmente da celebração de conclusão, tá bom? De qualquer forma, para o mês de novembro, lá no Zap, eu envio as atividades e as indicações para que não fique um mês tão ocioso até a conclusão do nosso curso. Combinado? Maravilha. Olha, o Antônio Marcos está lembrando, né, que todos concordaram em ser assim, o último encontro presencial. Muito bom, Antônio, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e já que nós somos parte estratégica do plano de Deus para a salvação do mundo, porque somos a igreja, o corpo de Cristo, né? Vamos concluir o nosso encontro hoje, elevando o nosso coração ao céu e mantendo a nossa comunhão, a nossa solidariedade com todos os irmãos e irmãs que estão sofrendo com o horror da guerra e dos conflitos, né, neste mundão de meu Deus, para que a gente não seja indiferente à dor do próximo, mas, sobretudo, para que a gente não se desespere diante das muitas dores e machucados do mundo. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, Mãe de Jesus, Mãe dos discípulos e discípulas de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite, bom descanso, e até a próxima, se Deus quiser.